Salve Maria família, tudo bem? Gravando esse vídeo para vocês aqui hoje para falar sobre um tema também dentro do Filoteia, né? A introdução à vida devota. Agora São Francisco de Sales nos convida a fazer uma confissão, né? Então vamos iniciar esse vídeo falando sobre esse tema, mas antes vamos continuar, né? Introduzindo aquilo que São Francisco vem retratando nesse livro. Bom, nesses primeiros capítulos, como eu falei para vocês no vídeo passado, né? Vou deixar aí no card para vocês. Ele falou sobre a vida devota, falou sobre como nós podemos aproximar a nossa alma de Deus, mas logo em seguida ele nos dá aqui 3 pontos que nós precisamos ter como resoluções para que a gente possa se aproximar de Deus de uma forma mais verdadeira. Bom, primeiro ele fala da purificação da alma dos pecados mortais. Bom, é a detestação dos pecados mortais. São Francisco de Sales nos fala aqui para que nós possamos detestar o pecado mortal. E como nós vamos detestar os pecados mortais? Vendo e meditando sobre eles, né? Quais são os pecados mortais? Aqueles que ferem gravemente os 10 mandamentos. E fazer um exame, né? Sobre o que nós temos feito na nossa vida e o que nós temos cometido que fere transgride essas leis. Bom, aí depois que ele fala dos pecados mortais, ele vai falar pra gente aqui da purificação, que é o afeto ao pecado. Fazer a purificação do afeto ao pecado. Muitas vezes nós temos aquele pecado que São Francisco nos fala que é o pecado de estimação, né? E a gente precisa lutar contra esses pecados, muitas vezes veniais, pecados que a gente acha que é um pecado leve, poxa, é tranquilo. Não tem problema eu sempre comer sempre um pouco mais do que eu deveria. Não tem problema eu ser preguiçoso e dormir mais do que eu deveria. Ou sempre resmungar, entre outras coisas. Ele fala aqui, Filoteia, visto queredes começar a vida devota, precisas não só deixar o pecado, mas, com todas as suas forças, se purificar e limpar o teu coração de todos os afetos que dependem do pecado, porque além do perigo que havia de recair nele, estes miseráveis afetos enfraquecem perpetuamente o teu espírito e apronta, diligente e frequentemente, no que, sem dúvida, consiste ainda em ter estas afeições e transgressões no meu modo de ver. Parece-me que aquelas moças que estão anêmicas e que não são doentes, mas todas as suas ações são de doença. Comem sem gosto, dormem sem descanso, riem sem alegria, e mais se arrastam do que andam. Da mesma forma, estas almas fazem o bem com fraquezas espirituais tão simples e singelas que teriam toda a graça dos seus bons exercícios, que são poucos em números e pequenos no efeito. E o terceiro é fazer a purificação da alma, né? Aí aqui ele vai nos introduzir a fazer alguns exames, né? Ele vai colocar como meditações, são 10 meditações. Deixa eu confirmar quantas são, peraí. Mas creio que são 10 meditações. Isso, 10 meditações sobre a criação. Aí ele vai falar sobre os novíssimos, céu, inferno, purgatório. Vai falar sobre coisas pra gente meditar, pra gente conseguir assimilar aquilo que a gente precisa fazer para buscar essa confissão geral, né? Bom, aí agora aqui entrando no tema do vídeo, ele nos convida a fazer uma boa confissão, né? Ele chama de confissão geral. Muitos santos, né, buscaram a santidade através da confissão, né? Normalmente os santos sempre dizem, né, que eles se confessavam semanalmente, que buscavam a confissão, porque o sacramento da confissão foi nos dado pelo próprio Cristo, né? Quando ele nos diz que aquilo que ligares no céu será ligado, e aquilo que desligares será desligado, né? Aquele a quem perdoar será perdoado, e aquele a quem reter será retido. Então, o próprio Jesus nos mostra o sacramento na própria palavra, e nos mostra que esse sacramento é uma forma de reconciliação. Então, nós precisamos buscá-lo, né? E aí, o que seria esse exame de consciência, né? Esse exame de consciência não, essa confissão geral. Vou dar meu exemplo aqui. Não sou exemplo, mas vou dar o meu exemplo, né? Bom, eu regressei à igreja aos 18 anos, quando abandonei, né, minha vida de vício. Então eu tive uns 8 anos aí de muitas dificuldades com a questão sexual, com a questão de vícios em drogas, em bebidas, entre várias outras coisas que infelizmente eu no caso, né, a gente, generalizando, não, sou eu, acabei passando por minhas escolhas.
Então, eu voltei à igreja, regressei à igreja, pedi perdão para Jesus. E aí, na minha primeira confissão, não que eu fiz uma confissão básica, mas por estar iniciando ali, saber que eu tinha que confessar, mas não saber como confessar da melhor forma, confessei meus pecados, confessei que eu usei drogas, que eu tive relações sexuais antes do casamento, masturbação, todos esses pecados que são muitos, literalmente um pecado de um jovem que não conhecia Jesus e que por livre escolha escolheu viver isso. Só que depois de um tempo, conforme eu fui amadurecendo na fé, foi passando os meses, eu fui entendendo que dentro desses pecados existiam outros pecados que eu precisava confessar com mais veemência, explicando ali, fazendo como se fosse uma síntese mesmo. A verdade é essa, você vai olhar a sua vida fazendo uma síntese daquilo que tudo que você fez desde que você nasceu, sei lá. Santo Agostinho, eu gosto muito dele por isso, né? Porque ele pediu perdão para Deus até pelos choros que ele fazia diante da sua mãe quando ele era bebê. Então, ele fez esse exame de consciência e viu quantos pecados ele fez ali, né? No livro que ele fala, né? Como que é? Santo Agostinho... Esqueci o nome do livro, meu Deus, fugiu. Deixa eu lembrar. Bom, fugiu o nome do livro, vai voltar. Quando voltar eu falo pra vocês. Cidade de Deus, Cidade dos Homens, é dele também, mas não é esse livro que eu tô falando. É o outro, que eu esqueci. Se você lembrar aí, deixa aí no card aí. Mas eu vou lembrar e falo pra vocês. Bom, resumindo, ele coloca lá vários pecados que ele cometeu. E aí dentro disso você vai fazer esse seu exame de consciência, um exame profundo daquilo que você fez, daquilo que você viu que é errado, que ofendeu a Deus, e vai anotar, né? Bom, chegando diante do sacerdote, você pode escrever isso para você poder confessar ali, não esquecer nada e tal, escrever num bloco de notas ou no papel e jogar fora depois. Mas é bom anotar para não esquecer nada. Então eu deu um papel muito grande, porque eu comecei a ver que dentro por exemplo, o pecado contra a castidade, eu já tinha vários outros pecados que eu tinha cometido, não só a masturbação e não só essa questão do sexo fora do casamento, mas cobiçar a mulher do próximo. Comecei a olhar e ver descritivamente ali cada coisa. E aí as drogas, mesma coisa. A questão também de corromper outras almas, levar outras almas para o pecado. Comecei a fazer uma análise daquilo. Aí fiz depois uma confissão geral. O padre me disse que a minha confissão primeira foi válida, mas essa confissão, de uma forma mais minuciosa, ela foi muito mais agradável a Deus e foi muito mais proveitosa para minha alma. Então foi basicamente isso. E aí depois a gente precisa, sempre que a gente frequentar a confissão, a gente fazer confissões que sejam confissões válidas, né? Confissões que você realmente esteja arrependido do seu pecado, que você queira mudar de vida, não queira mais cometer aqueles pecados. E aí você vai conseguir buscando essa graça aí através da confissão. Bom, quais são os frutos, né, desta confissão? Paz interior. Você consegue estar diante de Jesus. Acho que não existe para um católico a palavra mais bonita do que quando o padre fala, né? Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz, Deus abençoe, não peques mais. Tipo, é aquela coisa assim, normalmente alguns padres falam de uma forma um pouco diferente, mas seria basicamente isso. São palavras que a gente quer ouvir, a gente procura o sacramento para receber o perdão. Então, aquela sensação de paz interior, quando você sabe que falar, não, agora vou começar de novo, agora eu vou olhar de outra forma e não vou cometer esses mesmos pecados. E aí você começa a lutar ali. Um novo começo, como eu disse aqui, né? Você vai ter uma nova chance diante de Jesus. O pecado que você cometeu, ele já foi cometido, Jesus te perdoou, mas você precisa reparar esses pecados, né? Então, buscar uma vida heróica, buscar renunciar a esse pecado, buscar viver mortificações, renúncias, para que você possa oferecer diante de Jesus em sufrágio desses seus pecados. Então, é sempre bom que você vá abandonando os vícios e buscando as virtudes. E mais clareza espiritual. A confissão, irmãos, ela nos dá essa clareza daquilo que a gente precisa melhorar como homem, como mulher de Deus. Olhar e falar, bom, se eu estou pecando nesse pecado aqui, eu tenho que crescer em tal virtude para que eu possa melhorar e não cometer mais esse pecado. E aí você começa a trabalhar essas virtudes e começa a buscar melhorar nesse quesito, né? Bom, como eu disse, agora umas dicas básicas aqui. Preparar para a confissão com calma, escrever e buscar um bom confessor também. É bom que você busque um bom padre para que você possa falar, explicar para ele, padre, eu estou querendo fazer
uma confissão geral. Se você quiser falar ou não, depende de você. Eu tô lendo o livro Filoteia e São Francisco de Sales nos pede para fazer essa confissão, né? E aí, é melhor perder o mundo do que perder a alma. Então, essa luta aqui, né? Essa frase aqui é para que a gente possa refletir sobre isso. É melhor você perder o mundo, você renunciar às coisas do mundo e você não perder a sua alma, né? Você vir a ganhar o céu. Então, busque a confissão, busque o sacramento. Esse vídeo aqui é para que você tenha isso no seu coração, né? O sacramento está aí para ser vivido. Tenho certeza que muitas pessoas buscaram a confissão na época agora de Páscoa, né? Preparando-se para a Páscoa de Jesus. Mas ainda assim, irmãos, nós pecamos todos os dias, né? A palavra de Deus fala, né? O justo peca 7 vezes por dia, né? Então, você imagina, a gente tentando viver uma vida justa e ainda assim corre risco de pecar de 7 até mais vezes. Então, a gente precisa ter um coração voltado para Jesus. E uma coisa pra gente terminar esse vídeo aqui, que eu queria falar pra vocês, nunca caia naquele conto que o demônio nos faz, né? Que é aquela frase, aquela voz satânica que fala assim, não faz, peca, depois você confessa. Só que o problema não é você confessar depois, o problema é se você terá tempo para confessar. Então você pode fazer o pecado, fazer o ato de pecado, ofender a Deus, porque o pecado mortal é o quê? É o pecado que fere gravemente o seu amor para com Deus. É como se você virasse o seu rosto para Deus e negasse, não quero esse amor. E você faz esse pecado com o seu livre consentimento, com a sua razão, e você fere a Deus. Então o demônio ele tem muito isso, né? E aí a pessoa peca a primeira vez, ela fala, bom, depois eu confesso. Aí a confissão, ela pecou na segunda-feira, a confissão na paróquia é só na quarta. E aí o demônio vai falando, não, mas você já pecou mesmo, peca mais uma vez na terça, entendeu? Não tem problema. Na quarta você confessa. Aí você pega e na quarta tem um problema e não consegue confessar. E aí você vai a semana inteira ali se matando mesmo, afastando a sua alma de Deus. Então não caia nesse conto do demônio, né? De se confessar depois, né? E tente ser o mais mais, qual a palavra eu posso usar? Vamos lá. Explicar da melhor forma o pecado. Não só, por exemplo, padre, eu pequei contra a castidade. Tá, mas o pecado contra a castidade tem muita coisa ali. Padre, eu pequei, levantei falso testemunho. Tá, você levantou falso testemunho do que? Você colocou em risco a vida do seu irmão, entendeu? Tem muitas coisas que você precisa explicar pro padre, porque quando você confessa, você está desmascarando Satanás na sua vida. Então, lembre disso, quando você for confessar, confesse explicando o máximo que você conseguir pro padre ali. Então, por exemplo, você vai falar, olha padre, eu fui presunçoso tantas vezes, eu fiz desse jeito, eu julguei meu irmão em tal situação tantas vezes, eu pequei contra a minha castidade desse jeito, com esse agravante, entendeu? Tantas vezes. E dessa forma você vai conseguir ter muito mais frutos na confissão. Então é isso, família. Aqui ele fala, é bem curtinho o capítulo, né? Eu dei uma alongada aqui no vídeo e tal, mas é mais para que você tenha isso em mente, né? Ó, tamanho do capítulo sobre a confissão. Não é uma coisa muito grande, mas ele fala pra gente buscar essa confissão, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí. Estamos crescendo com a graça de Deus. Muitas pessoas têm assistido os vídeos, mas nem todas são inscritas no canal. Então se você chegou aí até o final, se inscreve, deixa seu like e vamos junto buscar crescer na vida espiritual, crescer na vida de oração e buscar a santidade. Tamo junto, salve Maria!